Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Via Paul Play. Vamos então iniciar mais um episódio. Vou pedir para que sempre mantenham, antes de mais nada, sempre manter o microfone e a câmera desativados para não interromper a apresentação. Qualquer pergunta, comentário, pode utilizar o chat. No final desse episódio podemos discutir. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada do Via Paul Play. Estamos aí na reta final, né, dessa temporada, hoje com o penúltimo episódio, né? Então, o grande objetivo do Via Paul Play é disseminar, contribuir com informações de conhecimento técnico a todos, né? Nós temos aí já vários episódios estão sendo já colocados no nosso canal do YouTube, né? Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas estão querendo assistir, né? Aqueles episódios, aquelas pessoas que não puderam estar presente ao vivo, estão pedindo por esses episódios, então eles estão sendo carregados em nosso canal do YouTube, então fiquem atentos ao nosso canal. Já temos até o episódio 3 no canal do YouTube. Semana que vem, acredito que o episódio 4 já vai estar sendo carregado, né? Vimos por último o episódio 05, Degradação de concreto armado nas estruturas de saneamento, com o professor Daniel Veras, né, que explicou muito bem as reações expansivas, né, do concreto e interações físicas neste meio ambiente de saneamento, né? Então, vocês vejam que além das boas práticas recomendadas na execução, né, que a professora Sandra trouxe muito bem, a interação de todos os profissionais, projetistas, o projeto estrutural, a dosagem racional do concreto, né, tudo isso influencia para elevar a vida útil dessas estruturas. E a impermeabilização também é uma medida fundamental para a gente elevar essa vida útil, não é? A proteção dessas estruturas, que é o tema de hoje. Impermeabilização nas estruturas de saneamento. Ninguém melhor que o Granato, José Eduardo Granato, conhecido como Granato. Para mim é uma honra apresentar o Granato, que trabalhou comigo, né? O Granato, ele tem um DNA, uma das características principais do Granato é transferir conhecimentos, né? Isso é uma opinião de várias pessoas que conhecem o Granato, posso falar por vários aqui. Então, apresentando para vocês hoje, engenheiro José Eduardo Granato, que é engenheiro civil, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial de Itatiba, mais de 40 anos com experiência em produtos químicos para construção civil, nas especialidades de impermeabilização, recuperação estrutural, reforço estrutural com fibras de carbono, macrofibras sintéticas e aditivos para concreto, especialista na área de patologias de concreto armado, patologias de fachadas, patologias em pisos industriais, com formação técnica e treinamentos no exterior. Granato foi autor da apostila Patologia das Construções, coautor também da apostila Especialidade em Impermeabilização, professor na Academia de Engenharia e de Arquitetura dos cursos de Técnico de Impermeabilização e Patologia das Construções, também professor de pós-graduação em Engenharia Diagnósticas do IMBEC, professor da pós-graduação do IDD nas matérias de recuperação estrutural, patologias de pisos industriais e impermeabilização. É professor em diversos N cursos na área de patologias e impermeabilização, ministrados na BCP, CREAS e diversas entidades e associações de engenharia. Já apresentou mais de 30 trabalhos técnicos em simpósios e congressos no Brasil e no exterior. Granato foi gerente técnico por 18 anos da Viapol, dentre outras empresas, companhias também, e hoje é consultor técnico da Viapol pela Granato Consultoria, né, nessas especialidades de impermeabilização e patologia das estruturas. Então, hoje temos aí com vocês a presença do Granato. Granato, a palavra está com você, pode puxar aí a apresentação. Tá desativado o teu áudio.
Meu áudio está saindo ou não? Agora positivo, sim. Então tá, deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu estou com o segundo laptop. Meu primeiro laptop deu problema, então eu vou passar nesse laptop aqui. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite do Tiago para participar desse Viapol Play. Eu acho que é muito importante a área de saneamento básico no Brasil. E eu vou poder passar uma humilde informação. Eu acho que nós tivemos aí muitas pessoas conhecidas que são referências no mercado de concreto, no mercado de construção civil, infraestrutura, e é uma honra para mim estar participando junto com esse pessoal nesse ciclo de palestras. E eu parabenizo o nosso amigo Tiago aí pela possibilidade, digamos, de estar contribuindo e passando e disseminando essas informações aí no mercado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, ver se ela entra. Acho que entrou, né? Está Entrou. passando aí para vocês? Uhum. Então tá, deixa eu só aumentar meu som aqui, que eu que não estou escutando agora aqui. Bom, vamos lá. Só pôr aqui o mouse. Eu estou com um computador aqui que não é o meu principal. Se der algum problema, aí vocês me avisam que eu tenho que tentar passar no outro, mas o outro estava com problemas também de conexão. Bom, esses são alguns dos grandes engenheiros que participaram de vários episódios. A Irene vai ser a próxima, dia 4 de dezembro, e os outros são realmente pessoas muito importantes na nossa atividade de construção civil, impermeabilização e infraestrutura. Então, me sinto honrado de estar junto com eles aqui, participando desse Viapol Play, tá? Bom, nós vamos falar um pouco sobre a parte de impermeabilização para saneamento básico, né, que é uma área complexa. Todos que mexem em saneamento sabem que tanto a área de estação de tratamento de água e também de esgoto tem a sua complexidade na engenharia civil. E antes de eu entrar muito no detalhe disso, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho importante e muitas vezes os engenheiros não se tocam, que isso é muito importante para que a gente consiga fazer o que eu chamo de engenharia de impermeabilização. Infelizmente, nós na faculdade de engenharia e arquitetura não tivemos a matéria de impermeabilização, então a gente sai da faculdade meio cru na atividade de impermeabilização. No entanto, o CREA, quando você vai fazer um serviço de impermeabilização, um projeto de impermeabilização, ele exige uma RT. Eu já discuti muitas vezes com o CREA sobre isso. Falo, como é que eu vou emitir uma RT de uma coisa que eu não aprendi na faculdade? Mas são problemas que acontecem no mercado, né? Mas para uma boa impermeabilização, alguns pontos são muito fundamentais. Primeiro, um projeto de construção adequado, né? Isto é, a estrutura tem que ser bem concebida dentro do projeto, dentro das características do concreto, a qualidade de execução, isso tudo muito importante, né? E tem uma coisa que muitas vezes o pessoal esquece, que agora passa a ser uma condição obrigatória para edificações, que é elaborar um projeto de impermeabilização, cuja função é muito importante para você estudar todas as coisas que envolvem a garantia de estanqueidade de uma impermeabilização. Não adianta eu simplesmente ir lá e colocar numa planta ou um nome de um produto. Não, eu tenho que estudar todas as características, as interferências que eu posso ter efetivamente para garantir a estanqueidade da edificação. A qualidade da construção é muito importante. Muitas vezes nós vamos em obras de saneamento e vemos uma qualidade de concreto muito ruim, ninhos, falhas de concretagem, fissuras, não fazem cura do concreto, enfim, problemas de cobrimento de armadura também, e tudo isso vai fazer com que a gente já tenha um concreto com uma certa deficiência e nós vamos ter que aplicar um material impermeabilizante em cima de um produto, de uma estrutura que muitas vezes não está na sua melhor condição.
A qualidade dos materiais impermeabilizantes é fundamental. Nós estamos pensando numa impermeabilização que tem que ser muito durável, e para ela ser muito durável, ela precisa ter qualidade. A gente sabe que nós vivemos num país onde muitas coisas acontecem, muitos novos produtos aparecem, aí uma boa parte deles não apresentam um desempenho adequado. Vou até mostrar alguns exemplos, né? A qualidade da mão de obra é muito importante, né? Porque não adianta você ter um bom projeto, uma boa qualidade de produto, uma boa construção e não ter uma boa equipe para fazer o serviço, para executar, para aplicar esse produto. Isso também é muito fundamental. Outra coisa importante é a fiscalização. A função da fiscalização não é simplesmente passar o engenheiro lá da empresa que está executando o serviço, passar uma vez por semana na obra. Existem muitas interferências durante o processo construtivo. Infelizmente, o engenheiro que acompanha as obras, ele muitas vezes não tem tempo para ficar efetivamente fazendo a fiscalização, porque ele tem outras atividades administrativas que muitas vezes tomam bastante o tempo dele. Segundo um colega nosso, que foi diretor de uma consultora, ele fez uma avaliação da carga horária dos engenheiros. Somente 17% do tempo do engenheiro dentro da obra era na atividade de fiscalização. O restante era coisas burocráticas que estavam também a cargo dele. Então, muitas vezes nós temos falhas porque a fiscalização não é como a gente gostaria. Preservação da impermeabilização é importante. Não adianta eu fazer uma boa impermeabilização e vai lá alguém passar uma tubulação e fura a impermeabilização, danifica a impermeabilização. Isso muitas vezes acontece, né? Os outros serviços dentro de uma edificação, dentro de uma construção, não respeitam que a impermeabilização tem uma certa fragilidade. Não é um produto que pode suportar alguém eh, andando com um carrinho de mão, arrastando coisas em cima da impermeabilização, porque é um elemento de baixa espessura com uma certa fragilidade. E também a manutenção da impermeabilização. Existem impermeabilizações que necessitam de uma manutenção periódica, né? Nós não vamos falar que existe uma impermeabilização que dura a vida útil da estrutura de concreto, né? Isso, em alguns casos, é possível, né? Mas numa boa parte deles existe uma necessidade de uma manutenção periódica, que muitas vezes não é programada, principalmente na área de saneamento, não se tem verba, muitas vezes, para fazer as manutenções periódicas. Se nós juntarmos tudo isso, nós vamos ter garantia de um sucesso na impermeabilização. A gente sabe que, não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que a estrutura de concreto está sujeita à ação do dióxido de carbono, está sujeita à ação de cloretos, principalmente em água clorada, que tudo isso vai, de uma forma geral, já provocar uma certa degradação do concreto, se esse concreto não foi feito, não foi preparado para suportar esse nível de agressividade, né? Tanto a impermeabilização também tem que participar para conter a agressividade que eu tenho basicamente desses dois elementos, embora na área de saneamento nós temos muito mais elementos, como ataque de sulfatos, além de cloretos e outras manifestações aí que podem prejudicar, e não é qualquer impermeabilização que pode suportar alguns elementos agressivos que fazem parte do processo, quer seja do tratamento de água, quer seja do tratamento de esgoto. A NBR 618, ela já classifica os níveis de agressividade, que a gente já conhece, né? Aonde normalmente a gente tem na área de saneamento a necessidade de colocar a estrutura preparada para receber uma agressividade muito forte, tá? É aqui que a gente normalmente enquadra as estruturas de saneamento básico, né? Então, olhando aqui no projeto básico da norma NBR 618, onde nós temos níveis de agressividade e relações água-cimento, tanto para concreto armado quanto protendido, diminuindo para diminuir a permeabilidade do concreto, a gente aumentar a resistência do concreto, são já requisitos exigidos pela própria norma, né? E existe aqui também os cobrimentos de armadura, que muitas vezes são desprezados, né? Então, se a gente vai imaginar que temos aqui um item C, nessa observação da tabela 7.2, as estruturas expostas a ambientes agressivos como reservatórios, estações de tratamento de água, esgoto, condutos de esgoto, canaletas, efluentes e outras obras em ambiente química e
intensamente agressivo, deve ser atendido os cobrimentos da classe 4, né? Então, nós teríamos que ter, numa laje, o cobrimento de 45 milímetros, vigas e pilares 50 milímetros, né? E em protendido, nós temos até 5 milímetros a mais de requisitos de proteção. E muitas vezes isso não é executado, né? Aqui eu tenho um exemplo de um reservatório de capacidade de 20 milhões de litros, que ele rompeu a estrutura, não tem impermeabilização na cobertura, simplesmente deixaram, se vazar, vai vazar dentro do reservatório, não tem nenhum problema, ninguém vai reclamar do vazamento, né? E vai lá e faz. Aí estourou a estrutura. Quando você vai olhar a estrutura por baixo, cadê o cobrimento de armadura, né? Então a gente já tem a água descendo na canaleta e cai aonde? Na cabeça do pilar. Então já começa uma agressividade aqui. Além disso, nós não temos os cobrimentos mínimos previstos pela norma. Além disso, a gente sempre recomenda a impermeabilização resistente como barreira de vapor, quimicamente resistente a cloreto, já que nós temos uma agressividade normal no teto de reservatório. Isso são obras de saneamento básico que eu tive a oportunidade de visitar, e a gente vê que muitas vezes não foram tomados os cuidados que a própria norma já diz, né? Isto é falta de engenharia em algumas obras que eu tive a oportunidade de visitar, né? Então, são situações dessas que a gente acaba encontrando, fora o ataque de sulfatos, ataque de ácido sulfúrico, biogênico e assim por diante, né? Então, são situações aí que a gente encontra em algumas obras que não foi realmente tomados os devidos cuidados construtivos para executar essas estruturas, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui que a gente pode mostrar que não é toda obra que tem aquele padrão de qualidade de construção, né? Bom, aqui tem outro exemplo também interessante, um conjunto habitacional sendo construído numa cidade do interior, e aí a Companhia de Saneamento Básico exigiu que a construtora fizesse uma elevatória de esgoto para doar essa elevatória para a Companhia de Saneamento Básico, e a partir daí, dessa elevatória, a Companhia de Saneamento Básico vai fazer todo o tratamento do esgoto, né? E acontece que a construtora construiu num conjunto habitacional de várias casas, mais ou menos 1.000 casas, mas tinham 500 casas já prontas, entregou essa estrutura assim, vazando para tudo quanto é lugar, juntas de concretagem, fissuras. Óbvio que a Companhia de Saneamento Básico se recusou a receber uma estrutura dessa, porque isso aqui é uma estrutura que é um presente alguns falam aí, presente de grego, presente de sei lá o que a gente pode falar, mas eu não vou aceitar uma estrutura dessa que no dia seguinte eu tenho que parar e fazer uma recuperação estrutural, né? Então, a gente vê que a construtora não teve o mínimo cuidado para entregar uma estrutura sã, de tal forma que a Companhia de Saneamento Básico conseguisse operar isso por um longo tempo sem necessidade de manutenção. A construtora teve que fazer uma outra estação, uma outra elevatória ao lado, menor, porque não tinha todo o conjunto pronto, e doar duas estruturas, porque essa estrutura teve que ser recuperada para poder ser entregue oficialmente para a Companhia de Saneamento Básico, né? Nós, além de termos o saneamento básico convencional, nós temos também situações de tanques de efluentes industriais que também têm a sua agressividade, que também necessitam de um tratamento impermeabilizante adequado, porque muitas vezes nós temos elementos químicos muito agressivos. Então, cabe a gente fazer uma melhor especificação possível. E sem repetir o que nós deveríamos saber como base, né? A lei do CITER, né? A lei dos 5, a regra de CITER, ela é bem clara nisso. Tudo que a gente conseguir desenvolver de qualidade num projeto, na execução da obra, na manutenção preventiva, a gente vai evitar um custo muito grande na manutenção corretiva, né? Então, as leis que todos nós conhecemos, é de uma progressão geométrica, ela existe e é um fato que a gente muitas vezes acaba não vendo isso nas obras de uma forma convencional, né? Então, se nós podemos investir um pouquinho mais na qualidade da construção, na qualidade do material impermeabilizante que nós vamos adotar, a gente passa a ter um custo durante a vida útil da estrutura bem menor,
tá? E vai fazer com que todo aquele dinheiro investido seja melhor investido, melhor retornado. Nós não temos hoje uma norma de desempenho para obras de infraestrutura no Brasil. Nós temos para a área de edificação, aonde na área de edificação a impermeabilização, quando é protegida, né, uma impermeabilização numa laje térrea de um prédio que tem um piso acabado em cima, então a manutenção, a impermeabilização é manutenível somente com a quebra de revestimento, nós temos que fazer um projeto desenvolvido para prever uma vida útil mínima de 20 anos, 25 anos ou 30 anos, dependendo do padrão do prédio. E as impermeabilizações manuteníveis sem quebra de revestimento, que é o caso de um reservatório e outras áreas que não tem um piso acabado em cima, a vida útil mínima de um projeto, né, vida útil de projeto, é 8 anos, 10 anos e 12 anos. Acontece que uma obra de saneamento básico, ela poderia estar enquadrada aqui, embora isso aqui, essa norma é só para edifícios. Mas vamos imaginar que eu tenho um reservatório ou uma estação de tratamento de água ou de esgoto, eu não tenho revestimentos protetores, a impermeabilização normalmente está exposta. E eu não poderia pensar em fazer um projeto de impermeabilização prevendo vida útil de 8 anos. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que não posso parar para fazer manutenção a cada 8 anos. Então, nós temos que pensar numa vida útil da impermeabilização muito superior daquela que a gente costuma prever para uma obra de uma edificação para respeitar a NBR 15575, que é a norma de desempenho. E a gente vai pensar o quê? Na estrutura, a NBR 15575 para edifícios pede uma vida útil da estrutura igual ou superior a 50 anos. Vamos comparar com a norma europeia, a EN 1990, né? Onde a gente tem várias categorias, então a categoria 4 nós teríamos os edifícios e outras obras comuns, estruturas comuns, onde estaria mais ou menos enquadrado o que nós temos na NBR 15575, mas eles pedem que a vida útil para estruturas, edifícios monumentais, pontes e outras estruturas de engenharia civil, onde as áreas de saneamento, as obras de saneamento estão enquadradas aqui, eu tenho que prever uma vida útil de 100 anos, né? Gostaríamos que tivesse um critério parecido, né? Pensando num projeto parecido a nível Brasil, né? E o que a gente muitas vezes encontra são estruturas aí que são problemáticas, né? Onde você não pode parar e você tem que ficar apelando, né? Fazer consertos por fora, que é uma manutenção provisória. Eu não digo que ela não seja eficaz, mas ela é eficaz naquele ponto que você tratou, né? Você tratou aquele ponto que estava vazando, a água vai achar algum caminho para vazar, mas mesmo assim eu posso ter um passivo estrutural ao longo do tempo em função de eu fazer uma impermeabilização provisória pelo lado externo. E algumas vezes a gente tem que fazer isso, né? Sair correndo lá e consertar as coisas que, de forma geral, a construção foi mal feita, aí enche o reservatório, está vazando para tudo quanto é lado, e você não pode mais esvaziar, é uma indústria, reserva de incêndio, não pode esvaziar, você tem que apelar fazendo reparos pelo lado externo, o que não é adequado. A Viapol tem produtos para essa área, não vou entrar muito em detalhe nisso, mas a gente também tem a injeção de epóxi, injeção de espuma de poliuretano, gel de poliuretano. Enfim, a gente participa desses tipos de obras, né? O próprio Tiago aí é um grande especialista nessa área, tem um foco bastante grande na atividade de manutenção, então nós temos aí muitas obras que a gente realmente tem que fazer esse tipo de manutenção. Mas não seria a condição ideal, né? O ideal seria a gente ter uma boa qualidade de concreto e uma boa impermeabilização para evitar ter que fazer esse tipo de manutenção pelo lado externo, que não é a melhor condição para resolver esses problemas, porque muitas vezes não dá para esvaziar mais essas estruturas. E também temos um país que tem produtos da moda. Volta e meia aparece coisa nova. E esses produtos da nova, o pessoal oferece aí, dizendo que são produtos milagrosos, com nanotecnologia, etc., etc., né? E, infelizmente, muitas vezes o pessoal acredita nessas conversas. E fala, não, o meu produto é similar àquele do produto famoso lá da Viapol, o meu produto é similar, né? Aí, muitas vezes, ele consegue, atraindo por preço, muitas vezes, ou um bom papo, uma boa conversa, o consultor
né, o departamento de compras da consultora, muitas vezes o próprio engenheiro, acaba caindo na conversa, né? E aí troca um produto que é sério, que está especificado, projetado por um similar, né? E aí a gente vê, no caso, um produto aqui que o fabricante teve a pachorra de escrever que a vida útil é de até 40 anos quando ele está protegido, com um piso acabado em cima da impermeabilização, ela dura até 40 anos, ainda bem que ele colocou a palavra até, porque até pode ser um dia, né? Um dia ou 40 anos, né? Até 40 anos. Exposto ao sol sem atrito, 20 anos. Exposto ao sol em intempéries com atrito moderado, até 10 anos, né? Então, o cara tem a coragem de escrever isso, que é uma propaganda enganosa, bastante lógica, né? E tem a pachorra de falsificar ensaios. Não existe nenhum ensaio, nenhuma norma mundial que você faz ensaio, fala, isso aqui vai durar 40 anos, isso aqui vai durar 45 anos. E o cara teve a pachorra de escrever isso. Envelhecimento acelerado por essas duas normas aqui, dizendo que o produto foi exposto ao tempo por período equivalente a 45 anos sem deterioração. Isto é, o produto sequer deteriorou. Ele vai aguentar mais 500 anos, se for o caso, porque em 45 anos não deteriorou, né? Ou simulação de 45 anos. Exposição ultravioleta, 41 anos, também não deteriorou. Exposição ao ozônio, também 41 anos e não se deteriorou. Infelizmente, empresas dessas convivem com as empresas sérias, como a Viapol, dentro do mercado, né? E ele ainda tem a pachorra de pôr no site dele, que ele atende um monte de norma, né? E ele tem os produtos dele certificados pelo IPT, pelo Fockenbauer, pela Lab. Quando eu escrevo certificado, significa que eu tenho 3 laboratórios controlando a minha produção. Imagina se isso é possível de acontecer numa empresa que tem uma área fabril de 300 metros quadrados, né? E o cara teve a pachorra de escrever numa ficha técnica esse tipo de coisa. Aí vende para uma estrutura como um reservatório aí de 10 milhões de litros, que a consultora se convenceu a utilizar porque achou o produto barato, né? E convenceu, e aí usaram, ao invés de aqui estava especificado, uma impregnação à base de poliuretano, e ele apresentou um outro produto, que está aqui o produto, né? No enchimento do reservatório já vazou tudo, né? Então, você vê que nem foi entregue essa estrutura para a companhia de saneamento básico, porque já vazava na hora de fazer o teste de carga, né? Aí está lá na justiça agora, né? Eu sou, inclusive, estou participando dessa perícia, né? Então, são alguns exemplos aí de obras que a gente vê que, infelizmente, o pessoal fica vendendo coisas que não prestam para fazer serviço de alta alto desempenho, alta durabilidade exigida com uma gororoba desse tipo que foi vendida. Eu chamo a atenção dos engenheiros e arquitetos, as pessoas que decidem escolher um material impermeabilizante. Existe um artigo 39, inciso 8º, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas oficiais competentes, que é alvará de construção, ABITS, Corpo de Bombeiros, etc., ou, se não específicas não existirem, as da ABNT, ou produtos normalizados. Isso está previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Se eu vou comprar um produto não normalizado, eu estou correndo um risco de ter um processo, porque eu já tive uma falha já na escolha do material impermeabilizante que a gente utilizou. E o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, deverá manter no seu... Não mudou o slide aqui, por quê? Travou? Não, mudou agora. Deixa eu ver aqui que travou. É enganosa qualquer publicidade. Opa, está devagar aqui o meu. Entrou. É enganosa qualquer modalidade de informação, comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falso, por qualquer outro modo, mesmo por indução, capaz de induzir a erro do consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço, assim por diante. Eu liguei para aquela fábrica que oferecia aquele produto e falei, já que você tem aí ensaios que duram 45 anos, me manda uma cópia do ensaio
que eu preciso ratificar o seu produto para uma obra, não recebi já 4 ou 5 vezes, mandei e-mail. É lógico que ele não vai mandar, porque isso aí é propaganda enganosa. O cara não tem os ensaios, você escreveu lá na sua propaganda, na sua publicidade, né? E também é enganosa por omissão quando ele deixar de informar um dado essencial do produto ou serviço, porque você pode omitir uma informação, que o produto não altera a potabilidade da água, né? Ele deveria ter essa informação. E aquele produto que nós vimos, a gente mandou a amostra para fazer o ensaio de potabilidade e o produto atacou a água. Isso, a água deixou de ser potável em função de dissolver alguns produtos químicos da formulação do material impermeabilizante que o pessoal vendeu lá para a obra, né? Então, são alguns exemplos aqui que a gente acaba tendo que mostrar, né? Então, pensando em durabilidade, a gente tem que realmente fazer a escolha de produtos sérios, adequados para isso, né? Eu estou com algum problema de conexão aqui, porque não está mudando. Eu estou com o segundo laptop aqui, eu vou tirar a minha... Eu estava conectado via cabo, agora eu vou conectar via Wi-Fi, vou ver se melhora. Bom, aqui a gente tem um caso de obras que a gente está acostumado a mexer, né? Resolver problemas de má construção. Não é isso que a gente quer. Também a Viapol fabrica uma gama grande de produtos de argamassa de recuperação estrutural, grautes, fibra de carbono para reforço estrutural, que são utilizadas em situações dessas que a gente não é o escopo da conversa de hoje, né? Também a gente fabrica materiais para melhorar, auxiliar no processo construtivo. Se eu tenho aqui juntas de concretagem, que eu sei que são pontos críticos, né? A gente tem perfis hidroexpansivos, como o Superstop, que são muito importantes para garantir estanqueidade em pontos que, muitas vezes, o processo construtivo é falho, né? A professora Sandra mostrou uma série de fatos ali que, no processo construtivo, o pessoal não cuida muito desses detalhezinhos executivos que são muito importantes para garantir uma estruturação para poder realmente garantir a estanqueidade. Nós fabricamos, aliás, importamos o Superstop para justamente aplicar nessas condições. É um produto já consagrado e muitos dos projetos já saem especificados, sabendo que as juntas de concretagem muitas vezes não são bem executadas, né? Então, preventivamente, você já vai colocar um perfil responsivo. O Superstop é um produto interessante porque ele é à base de bentonita sódica, então, por ser um produto mineral, tem uma durabilidade muito grande, né? Existem outros produtos no mercado, mas normalmente de base orgânica, que embora sejam duráveis, eu não sei se são tão duráveis quanto um produto de origem mineral, né? Então, existem vários casos que são executados sob esse saneamento, onde esse produto já é um produto previsto no projeto, né? Já sabendo que é uma área, juntas frias não são excepcionalmente bem tratadas, né? O outro produto que a Viapol fabrica são os perfis de PVC, né? Que também tem a sua aplicação. Aqui eu tenho, por exemplo, uma junta de dilatação em cruz num tanque, aonde estruturas de grandes dimensões e quem vai garantir a estanqueidade na junta será justamente um perfil de PVC. Então, fabricamos perfis de PVC para juntas de dilatação ou juntas frias. Esse aqui é só para juntas frias, esse serve para juntas frias e juntas de trabalho normal, com larguras diferentes, dependendo da pressão hidrostática que nós temos. Então, vai desde os 12 centímetros para pressões aí de 3 metros de coluna d'água até situações de pressões aí acima de 50 metros de coluna d'água, né? Então, são materiais aí de uso normal, muitas das estruturas a gente utiliza, tá? E depois dessa parte de preparo de áreas ou produtos auxiliares do processo construtivo, nós vamos entrar na parte das impermeabilizações que normalmente são utilizadas nesse tipo de obra, né? Então, nós podemos dividir aqui nas impermeabilizações rígidas, que normalmente não suportam movimentação dinâmica, fissuração dinâmica, exceção aos cristalizantes que podem suportar ou garantir uma estanqueidade, ou podem se comatar com fissuras estáticas, não dinâmicas, né, até 0,4 milímetros, né?
Nós temos, então, os materiais rígidos, como os cristalizantes, como aditivo cristalizante, pintura cristalizante, revestimentos epóxi, mineral e cimentícios, que são classificados como as impermeabilizações rígidas. Manto de PVC e membrana acrílica com cimento, e as membranas elastoméricas, de poliuretano e a borracha de EPDM, né? Especificamente, eu vou mostrar um pouquinho deles, só não vou mostrar a manta asfáltica nem a manta de EPDM, porque normalmente não é utilizada, embora a Viapol já vendeu muito material, muita manta asfáltica para a permeabilização interna de reservatório. Hoje a gente procura indicar mais para as coberturas em função de ter opções custo-benefício melhores para as impermeabilizações internas dessas estruturas de saneamento. Uma coisa importante é a estanqueidade do concreto. Então, primeira coisa que a gente pode imaginar. Eu tenho, por exemplo, o livro do Meta que mostra que, dependendo da relação água-cimento, eu vou ter uma porosidade diferente dependendo das condições de concretagem, obviamente, qualidade de cura e assim por diante. Mas, de uma forma genérica, eu tenho aqui um concreto com variação de poros capilares, dependendo da relação água-cimento. Então, vamos imaginar, se a gente vai respeitar a NBR 6118 em obras de saneamento, eu teria uma relação água-cimento 0,45, onde eu estaria aqui mais ou menos aqui com índice de poros, né, em torno de 16, 17%, né? Então, já tenho um concreto não impermeável, né, ou com alguma permeabilidade. E aí eu vou ter que fazer o quê? Vou usar um aditivo cristalizante nesse concreto, né? Então, a Viapol fabrica o Vandex aqui no Brasil, e aqui é um ensaio específico de um concreto aditivado com o Vandex, e mesmo a gente tendo aquele índice de porosidade, que poderia ser da ordem de 16, 17% dos poros, né, de poros capilares, se eu estiver trabalhando com uma relação água-cimento a 0,45, conseguiu se garantir estanqueidade. Esse ensaio feito com pressão de 60 metros de coluna d'água, você vê que a água só penetrou 3 centímetros dentro de uma peça de concreto aqui de mais ou menos 15 centímetros, tá? Esse produto foi o primeiro produto do mundo, o chamado cristalizante pioneiro. Ele foi patenteado em 1946 por um químico, se não me falha a memória, dinamarquês ou sueco, eu não lembro. E ele depois montou a sua fábrica e esse produto passou a ter uma atuação internacional em mais de 60 países a partir de 1954. E a Viapol consegue fabricar, paga royalty para a Vandex, que faz parte do mesmo grupo da Viapol, é a RPM, que integra a Vandex, tem mais de 80 fábricas, a Vandex é uma delas. Esse produto é colocado numa dosagem de 1% sobre o peso de cimentos do traço de concreto, tá? E tem características de reduzir drasticamente aquela porosidade que a gente já mostrou, né? E consegue, inclusive, suportar a fissuração ou comatar fissuras que possam ter tido de retração de secagem, retração plástica e outras deformações que a minha estrutura de concreto pode ter. Sendo fissuras passivas, ele consegue comatar, e isso não somente na hora da aplicação, no primeiro carregamento de estanqueidade. Mesmo que essa fissura surja depois de muito tempo do uso dessa estrutura, ele consegue reativar e comatar os possíveis vazamentos que venham a surgir. Então, um produto bastante interessante, tanto como uma impermeabilização principal de uma estrutura, quanto também de uma impermeabilização secundária. Isto é, vamos imaginar que eu vou fazer uma impermeabilização com poliuretano, por que não usar o aditivo cristalizante na massa de concreto, cujo custo não é muito grande, né? E a gente vai conseguir ter uma dupla impermeabilização dessa estrutura. Então, o processo é um processo bastante interessante. O material ele atua reagindo com o hidróxido de cálcio do cimento e a portlandita, né? Então, eu tenho um índice, eu tenho aqui, por exemplo, a portlandita, então ele vai reagir com o hidróxido de cálcio e a portlandita e vai comatar um poro que está aqui, né? Então, essa reação química que
que faz com que essa porosidade, esse vazio capilar, consegue ser colmatado, né? Então, esse processo é bem interessante, tá? E a Viapol fabrica e utiliza esse produto com bastante sucesso no Brasil. Aqui existe um ensaio comparativo com outros produtos de mercado e dá para a gente ver uma pressão aí de 60 metros de coluna d'água, onde a gente até vê os cristais do produto em processo de reação, né? Onde a gente tem aqui essa inflorescência, que é justamente a reatividade do produto buscando colmatar a porosidade do concreto, tá? Também existem ensaios de resistência ou colmatação de fissuras abertas. Então, aqui a gente pega um corpo de prova de concreto, é feito um ensaio para romper e fazendo aberturas aí da ordem de 0,4 a 0,5 milímetros, que é submetida a uma certa pressão de água e ele consegue colmatar, tá? Então, esses ensaios já foram feitos e aqui a gente tem um exemplo de concreto fissurado que mais ou menos aqui depois de 2 meses, praticamente não chegou a 2 meses, a gente tem um processo para cancelar qualquer vazamento que eu poderia ter. Então, a gente vai notando aqui, tem o concreto de referência que continua vazando, né? Praticamente tendendo a fazer uma estabilização aqui em ml de litros por segundo, né? De 4,2 ml por segundo, tá? E esses materiais aqui, esses ensaios, você vê que todos eles zeraram o vazamento. Isto é, uma estrutura com fissura de 0,4 milímetros conseguiu se tornar estanque, mesmo que tenha essa fissuração ocorrida, né? Então, ele serve tanto para pressão positiva quanto para pressão negativa, ou, em algumas situações, eu tenho até pressões bilaterais. Quando eu tenho o tanque vazio, eu tenho uma influência do lençol freático, então eu tenho uma pressão negativa. Quando eu encho o reservatório, passa a ter uma pressão positiva. Então, alguns exemplos de aplicação são materiais aí consagrados, tanto para estruturas de concreto, quanto também para bases, né, lajes radier, e também obras que tiveram necessidade de recuperação estrutural, que é uma obra que o Tiago conhece bem, depois, se alguém precisar de alguma informação, ele pode passar. É uma recuperação estrutural desse reservatório, aqui, na verdade, é um decantador. Eu acho que é um decantador, não lembro. Não, não é decantador, não. É um. É Tiago um sabe dessa. reator É, aeróbio. é aeróbico, tá. Então é uma ETE, tá. Ah, tá certo, é ETE. Estava com problemas estruturais, muitas fissuras, então foi feito um reforço estrutural. Esse reforço foi feito com concreto projetado com adição do cristalizante, né, do Vandix AM10. E é um case bastante interessante. Então, a dosagem é muito simples, você usa 1% sobre o peso de cimento, pondo na central de concreto, ou quando o caminhão chega na obra, você também pode fazer a adição do Vandix diretamente no caminhão betoneira na obra, né? Mas, quando possível, já vim com o material já aditivado na central de concreto. Também o conceito de cristalização não é simplesmente também somente aditivar o concreto, a massa de concreto, né? Nós também podemos fazer a aplicação posterior à concretagem, que é a cristalização por forma de pintura. Então, eu tenho aqui uma estrutura, ela é saturada com água. Deixa eu mostrar esse aqui que fica melhor para mostrar. Eu tenho que saturar o concreto com água. Isso aqui é um item muito importante, porque essa água de saturação vai dissolver o hidróxido de cálcio do cimento e vai ficar alcalina. E o produto precisa dessa água alcalina ali dentro da massa de concreto. A gente aplica o Vandex Super, que é uma cristalização por osmose, aplicando o produto na superfície do concreto, osmoticamente ele vai penetrar no concreto, vai encontrar essa água alcalina e vai fazer a mesma reação, formando um silicato de cálcio. E ele vai colmatar a fissuração numa certa espessura. Quanto mais água eu colocar, quanto mais profundidade de saturação eu conseguir, mais eficiência a gente vai ter, maior a penetração do material dentro da massa de concreto. Então, há situações que você pode fazer a aplicação da cristalização posterior à concretagem, né? Então, a gente vê um exemplo aí do pessoal lavando, preparando o concreto e fazendo a aplicação. O produto pode ser aplicado tanto
projetado quanto aplicado com trincha. Em 2 demãos apenas é o suficiente para garantir essa estanqueidade, né? Então, alguns exemplos aqui de obras, né? Inclusive uma ETE aqui com 10 mil metros quadrados, onde foi usado o sistema de cristalização por pintura, né? É uma linha bastante interessante e bastante utilizada também em obras desse tipo. Nós também temos um processo de impermeabilizações de base cimentícia, quer seja o chamado argamassa polimérica, quer seja a membrana acrílica com cimento, né? Então, também é bastante utilizado, não somente em obras de saneamento, mas em obras de edificação. O produto é muito utilizado em reservatórios e pisos de banheiro, por exemplo, né? É muito utilizado esse tipo de aplicação, além de postos elevadores, cortinas e assim por diante. No caso das impermeabilizações, eu posso usar em uma série de situações em obras de saneamento, né? Então, nós temos um material que é chamado argamassa polimérica, que atende a NBR 11905, então não é um material elástico, é um material rígido, tá? Que a turma chama de semiflexível no mercado, porque ele é mais flexível do que o argamassa com hidrófugo, né? Por isso que ele é chamado semiflexível, isto é, uma elasticidade é menor do que uma elasticidade da estrutura de concreto, então as pequenas movimentações do concreto ele suporta, tá? E existe o ViaPlus 5000 e ViaPlus 7000, que atende uma outra norma, onde aqui você realmente tem um produto com mais flexibilidade, isto é, são chamados flexíveis porque já tem que atender, dentro do padrão da norma, um alongamento mínimo de 35%, né? Então, você tem as 2 famílias de produtos, né? E a característica inédita da Viapol, e hoje já existem similares no mercado, nós introduzimos as microfibras na formulação desses produtos, de tal forma a procurar, na grande maioria das vezes, dispensar o uso da manta, da tela de reforço, que muitas vezes é utilizada em algumas situações. Então, o fato de você colocar microfibra na formulação desses produtos faz com que, na grande maioria das vezes, você dispense o uso de uma tela de reforço. A não ser que você vá usar a tela numa junta de concretagem, numa tubulação, pontos localizados e não em toda a estrutura que você vai precisar impermeabilizar. Então, alguns exemplos aqui de aplicação da linha, tá? O produto já consagrado nessa aplicação, e existe uma versão com uma resistência química maior, que é o ViaPlus Protec, era chamado antigo ViaPlus DIC, que também, além de atender a norma 11905, tem uma resistência química muito, muito maior, tá? Então, também foi bastante e é bastante utilizado em obras de saneamento básico, estação de tratamento de água, esgoto, então, o produto aí já consagrado no mercado em muitas aplicações, tá? Fora essa linha dos produtos cimentícios, a gente tem também as linhas de epóxis. Tanto a linha da Viapol quanto a linha da Carboline. A Viapol fabrica no Brasil a família dos produtos Carboline. Carboline é uma linha muito grande de produtos, tanto para a área de impermeabilização, quanto elementos anticorrosivos em estruturas metálicas. Indústria petroquímica usa muito a linha Carboline e também materiais para proteção passiva de incêndios, tanto pinturas quanto argamassas para contenção no caso de incêndios. Especificamente, alguns dos produtos também são utilizados na área de saneamento básico, então tem toda uma família de resinas epoxídicas que a gente usa para vários tipos de aplicação. Não vou detalhar muito, mas é uma linha grande. Se vocês precisarem, aí a equipe da Viapol, baseada nas informações recebidas pelo cliente, vai indicar qual é o produto mais indicado para várias aplicações. As grandes vantagens é um material muito resistente quimicamente, pode ser usado tanto em estrutura metálica quanto concreto armado, estação de tratamento de água, esgoto, tanto doméstico quanto industrial. Ele, inclusive, é barreira de vapor, né? Então, ele não é só impermeável à água em forma líquida, também impermeáveis a vapor. E muitas vezes a gente usa, pelo menos, se a gente vai usar uma argamassa polimérica, por exemplo, ou vai utilizar um aditivo cristalizante, o teto do reservatório a gente sempre procura indicar um produto epóxico que é barreira de vapor contra o ingresso de
fluoretos, né? O cloro evapora e vai começar a querer atacar a armadura do teto do reservatório. Então, também para essas aplicações a gente usa. Fora outras aplicações aí normais que o epóxi é utilizado. Então, o produto pode ser aplicado no rolo da pintura ou também processo com o sistema airless. Então, é uma linha bastante interessante, não vou detalhar muito por não ter disponibilidade agora de tempo, mas é uma família consagrada para esse tipo de aplicação. Então, são vários produtos, tanto da linha da Viapol, principalmente Viapol Oxycoat, quanto também a linha da Carboline. Tá? Então, são vários casos e várias aplicações que são feitas, inclusive também para tanques secundários. Por exemplo, aqui a gente tem o caso do Novolax, eu tenho um tanque secundário, aqui eu tenho ácido sulfúrico, por exemplo, eu tenho sulfato de alumínio, eu tenho alguns reservatórios de tanques que podem, eventualmente, por um acidente, acabar vazando para tanques secundários, eu tenho que fazer a contenção desse elemento químico. Então, existem algumas situações com uma alta agressividade pela concentração dos produtos envasados. Então, a gente tem aí alguns exemplos aí de utilização em tanques secundários, né? E também a gente tem epóxis para substratos úmidos. Muitas vezes você não tem condição de esperar secar, você tem que esvaziar um tanque, fazer a impermeabilização e reativar ele o mais rápido possível. Então, eu vou estar com a estrutura de concreto úmida. Então, nós temos primers que podem ser aplicados em substratos úmidos, tanto o primer quanto o revestimento epóxi, também em condições dessas. Então, se eu preciso esvaziar um tanque para reparar ou fazer uma impermeabilização, uma reimpermeabilização, uma manutenção, eu consigo esvaziar, fazer a impermeabilização com produtos que têm condição de ser aplicados num substrato úmido e já reativar o mais rapidamente possível esses tanques, né? Então, alguns exemplos aí de aplicação dos epóxis para substratos úmidos, tá? E aqui também impermeabilização do teto com o Viapox Coat, que é um produto padrão aí para utilização, já que eu tenho problemas aí do ataque do cloro nos tetos dos reservatórios. E também para ataque anaeróbico, muitas das especificações também vêm com a especificação de epóxi, como o caso desse reator anaeróbico aqui, que a gente teve um caso de aplicação de epóxi nessas estruturas, que aí o problema maior é o ataque do, dos, do ataque do sulfato biogênico, né, na parte do teto do reservatório. Então, são alguns exemplos, né, que podem mostrar que são produtos já consagrados para esse tipo de aplicação, com barreiras de vapor, tá? E também a gente tem situações que você também precisa fazer um tratamento impermeabilizante em áreas de laboratório, na área de trabalho, por exemplo, aqui eu tenho um revestimento que pode ser um epóxi, pode ser um uretano. Nos lugares onde se guardam produtos químicos, também você precisa fazer as impermeabilizações adequadas, e aí você vai com um material que, além de ser impermeável, tem que ter um acabamento decorativo satisfatório, né? Saindo dessa linha dos epóxis, a gente tem os produtos à base de poliuretano, que também são muito utilizados para obras de saneamento básico. Então, existe toda uma família de produtos para esse tipo de aplicação. O famoso produto para essa aplicação é o Fit Polieco, é um dos carros-chefes no mercado para esse tipo de aplicação. Ele atende à norma NBR 15487, então continuam sendo só os produtos normalizados aqui que são fabricados pela Viapol na grande maioria dos materiais. É um produto muito bom, muito utilizado para obras de saneamento básico. Tem laudos de resistência química também, inclusive um laudo do laboratório aqui do Falcon para várias aplicações aqui que a gente sabe que tem numa indústria de saneamento, no mercado de saneamento. A aplicação pode ser no rolo, pode ser também no airless. Então, são alguns exemplos aqui que eu posso mostrar que é um produto realmente bastante utilizado, é um dos carros-chefes no mercado para esse tipo de aplicação. Então, são alguns exemplos aqui que eu posso mostrar, e obras muito bem feitas e bastante duráveis, certamente vão ser bastante duráveis em função
da qualidade desse poliuretano, tá? Então, alguns exemplos aqui de recuperação de obras, além de obras novas, também recuperação de obras usando o Vitpolier, né? São alguns exemplos aqui que a gente está mostrando. Aqui a aplicação dele em spray, com airless, né? Processo rápido. E aqui também tem um outro caso, ele tem a Viapol apresenta o produto em duas cores, né? Na cor verde e também na cor cinza, tá? Então, exemplo aí de uma obra verde e uma obra com a coloração pigmentada cinza, tá? E tem também algumas situações que é especificado um poliuretano com asfalto. Por que asfalto? Porque o asfalto é um produto mais impermeável que existe, né? Desde o começo do conhecimento da humanidade, a gente usa asfalto para impermeabilização. Se você vai lá pegar o livro Gênesis, capítulo 6, versículo 14, Deus já falava para Noé, impermeabiliza a arca de Noé com betume por dentro e por fora. Jardim suspenso da Babilônia, canais, aquedutos de Roma, enfim, asfalto sempre foi um produto comprovadamente impermeável. Como é que eu vou melhorar as características dele? Deixá-lo mais elásticos, mais flexíveis, resistente a temperaturas mais baixas, resistente a temperaturas mais altas. Vou adicionar um produto nobre, chamado poliuretano. Então, a Viapol fabrica uma membrana de poliuretano com asfalto, que também é utilizada para impermeabilização, tá? Então, um material também disponível para várias situações de aplicação, que estão disponíveis aí também. Tem várias obras feitas com o material Vitipoli, tá? Que é bastante interessante para essa aplicação. Também a Viapol produz uma manta de PVC para reservatórios, né? Com espessuras variáveis entre 1 milímetro e 1,5 milímetro, né? Existem algumas situações onde eu tenho um concreto muito ruim, cheio de fissura, cheio de problemas. Então, para mim consertar tudo isso vai ficar caro, vai ser complicado. Uma opção é fazer o quê? Vamos fazer um envelopamento dessa estrutura com um material impermeável. Para isso, tem a manta de PVC. Então, o PVC é um produto bastante utilizado em algumas situações. Você tem a soldagem, o ideal é soldagem com essa máquina, tipo Leister, Columbine, e outras que ela tem uma dupla solda, de tal forma que eu consigo injetar para verificar se existe estanqueidade na emenda do material, na sobreposição do material. Mas existe também, não é todo lugar que eu consigo ir com aquela máquina. Então, também nós temos soprador de ar quente também para aplicações nos arremates, e também, se eu quiser fazer aplicação de toda a emenda da manta com o soprador de ar quente, tudo bem, desde que eu faça isso com os devidos cuidados e controle de temperatura, nem muito frio, nem muito quente, né? Que o equipamento eu consigo fazer controle melhor, né? Mas há situações que eu não tenho o equipamento para fazer, ou em alguns detalhes, ou não tem o aplicador não tem equipamento, o que seria ideal, né? E há também o fornecimento desses perfis, que quando eu vou fazer o arremate na parte superior, por exemplo, aqui tem um reservatório com trincas, o concreto não está grande coisa, a gente vai fazer o quê? Vai aplicar a manta de PVC, e aqui a gente tem um arremate que é um material em chapa metálica revestida com PVC, de tal forma que você vai fazer a fixação dela mecânica e vai colar o PVC aqui. E daqui para cima está sendo utilizado o Vitpolieco, que é um poliuretano, né? Então, parou a impermeabilização com o PVC, com a manta de PVC aqui, junto ao perfilado, e daí para cima foi usado o Vitpolieco. Então, outro exemplo de aplicação. E há situações com maior complexidade, como reatores anaeróbio, né? No caso o ASB, que você tem aqui um problema de um ataque químico muito grande, porque eu tenho situação de ataque do H2S e H2SO4 na parte superior da estrutura, né? Para essa condição aqui, que é muito crítica, a gente tem que usar um produto com uma resistência química muito grande, né? Então, são ataques químicos bastante severos nessas condições, que você pode utilizar epóxi e outros materiais, mas vai ter que fazer uma manutenção
com uma maior brevidade, né? E com o material que a Viapol, por enquanto, está importando, que é o Policem, que é um produto que vem importado da Alemanha, não sei se é da Alemanha ou da Bélgica, eu sei que tem planta na Alemanha e planta na Bélgica, que tem esse produto que é fantástico. Ele atende um nível de alta resistência química, né? Dentro da norma DIN, que é uma cópia da norma europeia. Existe a norma europeia e a DIN é 19573. A norma europeia, se não me falha a memória, é 1906, se não me falha a memória, que é o mesmo tipo de classificação de resistividade numa estrutura de concreto, né? Então, esse produto é um dos poucos no mundo que atendem ao nível de ácido sulfúrico biogênico, onde eu tenho forte corrosão nas estruturas superiores dos reservatórios, dos reservatórios das estações de tratamento com tratamento anaeróbio. Tá? Esse produto, por enquanto, a Viapol não está fabricando no Brasil, está importando, mas existe uma previsão, um projeto de fabricar esse produto no Brasil. Então, são alguns exemplos de obras. Já teve aplicação no Brasil, o Tiago depois pode comentar. E existe uma série de vantagens que ele tem, ele tem uma resistência muito grande, comparada com um poliuretano, por exemplo, principalmente num ataque de abrasão, né? Um ataque por ação mecânica, né? Embora o poliuretano quimicamente seja bastante resistente, mas o Policem ele tem uma grande vantagem de alta resistência à abrasão e eu posso aplicar num substrato úmido, coisa que eu não consigo aplicar um poliuretano. Poliuretano a gente tem que ter no máximo 4% de umidade. Então existe aqui uma comparação das características do produto, além de umidade, ele resiste à pressão negativa, ele é mais fácil de aplicar, porque o poliuretano você tem que controlar a umidade, é bicomponente, você tem que dar várias demãos, o intervalo máximo de uma demão para outra, 36 horas, depende da temperatura ambiente, porque senão eu vou ter dificuldade de aplicar outra demão para garantir uma aderência entre camadas. E já o material base cimentícia com polímero, já não tenho algumas preocupações de controle de execução. E também a espessura do filme, do revestimento, varia dependendo do nível de agressividade. Então, aqui eu tenho, por exemplo, para nível 3 de agressividade, um consumo de 4 a 6 quilos por metro quadrado, com uma espessura em torno de 2 a 3 milímetros, ou situação de usar 10 quilos por metro quadrado, quando eu tenho um ataque com ácido sulfúrico biogênico, onde eu preciso de uma maior espessura para garantir uma longevidade maior do revestimento. Tá? Então, alguns exemplos aqui de aplicação, tanto espatulado quanto projetado. E existe um case que depois o Tiago pode falar de uma obra feita aqui no Brasil, tá? Que mostra a eficiência desse produto. Tá? Aqui é o exemplo dessa obra aqui no Brasil. Aqui o preparo da estrutura, né? Bastante danificada. Aqui tem um reforço estrutural que foi feito com uso numa argamassa de reparo chamada Euco Repair V50, depois a aplicação do material em cima, né, do revestimento com Policem, como um revestimento, aquela capa de proteção com consumo aí de 10 quilos por metro quadrado, se não me falha a memória. Tá? Bom, fora essa parte interna do reservatório, a gente tem que cuidar também da parte externa, que está sujeita à agressividade do meio ambiente, agressividade de gás carbônico, algumas vezes submetida à ação de cloretos e orla marítima, assim por diante. E também você tem que ter um aspecto adequado daquela estrutura. Então, a Viapol tem toda a gama dos materiais impermeabilizantes à base de poliuretano, mantas asfálticas, membranas acrílicas, para fazer os tratamentos externos dessas estruturas, tá? E também estão aí à disposição, aqui no caso, um tratamento externo com Foseprotec parede, que é uma membrana acrílica, e é uma membrana acrílica pura, ela não amarela, como muitas que tem no mercado, que são acrílicos estirenados. Essas acrílicos são acrílicos puros, não são acrílicos estirenados, que é uma diferenciação muito boa, muito importante no que tange a parte de durabilidade dessas estruturas. E aqui eu estou mostrando um exemplo, um exemplo de uma obra, de uma restauração, na verdade,
uma PCH, onde você tem a chaminé de equilíbrio, mas eu conheço chaminés de equilíbrio de companhia de saneamento básico também, quando eu tenho adutoras de saneamento e conheci, trabalhei com algumas com problemas, inclusive. Você vê como tem situações que você tem que fazer um excelente projeto, qualidade de materiais e mão de obra capacitada, e aqui no caso você vê que não é uma mão de obra convencional, né? Então, a gente estava com a estrutura bastante deteriorada. Aqui nós temos as juntas de concretagem. Foi feito todo um tratamento com argamassa de reparo, a Eucoreper VI60, que é uma argamassa de reparo que a Viapol fabrica. Feita a recuperação em torno das juntas frias de concretagem, da obra já bastante danificada. Feita a aplicação a recuperação das juntas de concretagem e alguns outros ninhos de fase de concretagem, aí foi aplicado um primer e aplicação do poliuretano. Então, foi usado o Vitpolieco nessa obra. Então, a gente vê aí a aplicação. Nas áreas onde a gente tinha aquelas juntas de concretagem que foram tratadas, teve um reforço com uma manta chamada Mantex, é uma tela de poliéster resinada para poder fazer um reforço localizado nas juntas de concretagem, que é o que eles estão aplicando aqui nesse momento, tá? Então, uma obra de restauração bastante interessante pelo desafio, né? Onde se usou uma gama grande de produtos. Então, a vantagem que a Viapol tem nesse caso é que a gente tem uma gama muito grande. São mais de 900 itens de produtos à disposição. Então, não é o caso de você pegar o produto da fábrica A, combinar com o produto da fábrica B. Essa aqui só tem impermeabilizante de poliuretano, aí você tem que comprar argamassa de outro. Enfim, a gente tem uma gama muito grande. No caso dessa obra que teve o uso de vários produtos da Viapol em uma única obra. Então, a gente tem essa vantagem de ter uma gama muito grande de produtos, né? Se vocês precisarem de mais informações, a Viapol tem, além da ficha técnica de todos os produtos disponíveis no site, existe uma área chamada biblioteca de documentos, onde você pode ter também vários materiais complementares, cases, catálogos específicos. Existe catálogo da área de saneamento, como a gente está vendo alguns exemplos aqui, que estão aí à disposição para vocês, né? E concluindo com uma frase aí que o Tiago tinha colocado numa palestra: existem materiais bons e ruins no mercado, materiais com características próprias que precisam ser compatíveis com a necessidade na fase de especificação e respeitado também na aplicação. E a gente tem que tomar cuidado com produtos chamados similares, que infelizmente muitas vezes os engenheiros são atraídos por preço sem ter um conhecimento profundo da característica dos produtos que nós precisamos para essas obras e acaba muitas vezes comprando gato por lebre. E também você tem uma estrutura de apoio, que a Viapol tem além de ter a maior gama de produtos impermeabilizantes e materiais de reparo disponíveis no mercado, tem uma equipe fantástica, uma equipe de apoio técnico, tanto na parte de especificação de produtos, quanto na parte de assistência técnica, que está à disposição, e isso a nível não somente nacional, quanto também em alguns outros países aqui da América Latina, tá? O que eu tinha para apresentar era isso. Eu agradeço aí a presença e a participação de todos, inclusive a participação do Tiago. Uma boa parte dessa palestra é do Tiago. Eu usei um pouco do que ele tem, aliás, bastante coisa que ele tem. Ele é um engenheiro focado na área de saneamento, então a experiência dele nessa área é muito grande, e agradeço ele por compartilhar uma série de informações e informações que eu passei aqui nesse PowerPoint, e agradeço aí a presença de vocês. E estou à disposição aí para perguntas, tanto eu quanto o Tiago, para poder sanar alguma dúvida que vocês querem buscar um pouquinho mais de informação. Muito obrigado a todos. Sensacional, Granato. Nós que agradecemos a tua fala, a tua palestra. Sempre é muito bom ouvi-lo. Uma grande aula, né? O Granato muito didático. Ele deu uma palestra aí, pessoal, não só falando de sistemas de impermeabilização, mas como foi um resumão, né, de tudo que a gente viu até agora no Viapol Play dessa temporada. Então, foi aquele aulão, um resumão, né, do que a professora Sandra explicou, do que o professor Daniel apresentou também. Muito bom, né? Então,
o Granato foi um grande professor meu, né? Não poderia eu falar isso, apresentar essa palestra, se temos aí o Granato, né, para juntar com esse timão aí de especialistas que estão participando nessa temporada. Muitos comentários, Granato, estamos aí com 1 hora e mais de 1 hora de apresentação. É, temos a professora Sandra, né, sempre muito presente aqui, Grande Sandra. o Emílio também sempre muito presente, né, agradeço muito a presença de vocês. A Sandra, ela fala para a gente comentar um pouco mais naquela parte do Wandex Super, né, a aplicação do cristalizante pela superfície, daquilo que você falou da saturação da água antes, né, um pouquinho daquilo que você falou que dissolve o hidróxido de cálcio, e lembrando, né, que o efeito de cristalização precisa da água, né? Então, quanto mais a gente saturar, precisa dessa saturação para ter a migração, difusão do produto e formação dos cristais, né? Acredito que é isso. Se quiser complementar. Na verdade, eu mexi com cristalização desde 1975, né? E quando eu fui, primeira mercado de implementação que eu atuei foi a HYDI, né? HYDI, que é a tecnologia alemã, que a Viapol comprou a HYDI aqui no Brasil. Então, em 1975, eu comecei a mexer com cristalização, tanto para pressão positiva quanto para pressão negativa, em subsolos aí com lençol freático. E eu sempre, quando eu entrei, eu via que o pessoal pegava a trincha e dava aquela molhadinha, que eu chamo de batizar o concreto com água. Isso não é saturação do concreto. A gente fala, tem que saturar com superfície seca. Eu já tive oportunidade de fazer testes com saturações variáveis e depois eu fazia alguns testes para ver quanto de penetração do cristal, dos cristalizantes dentro da massa de concreto. Inclusive, não somente fiz de uma forma mais empírica, quanto também com o engenheiro Vladimir Antônio Paulão, que é uma grande sumidade de concreto, a gente fez ensaio na BCP, cortando o corpo de prova e verificando com microscópio a cristalização. Então, a gente percebeu que quanto mais eu saturar, mais o produto penetra. E eu não acreditava que o pessoal falava, penetra até 20 centímetros no concreto. Eu achava isso mentira, né? Como é que eu vou fazer um material penetrar 20 centímetros do concreto? Mas quanto mais a gente saturar o concreto, quanto mais eu conseguir pôr água dentro do poro, lá para o fundo, mais o produto vai penetrar, porque é uma penetração osmótica. Então, aquela molhadinha na trincha, imagina a professora Sandra lá na cidade dela, que é um forno aparente, né? A gente tem um calor muito grande lá em Campo Grande. Você imagina o sujeito dando aquela molhadinha com a trincha. Quando ele botou aquela molhada lá, dá 2 minutos já está tudo seco, né? E eu preciso de uma boa saturação. Muito Isso é bom. importante. Muitos elogios, comentários. A Sabrina faz uma pergunta que eu acho interessante. Em caso de recuperação estrutural, né, utilizando o Ecorepé VI50 ou VI60, existe alguma restrição, observação na mistura, no caso adicionando o Vandex AM10? Vou ajudar a responder isso aí. Assim, ó, existem produtos no mercado, Sabrina, de argamassas de reparo que já tem o aditivo cristalizante junto. Então, é uma argamassa de reparo com cristalizante, né, integrado. A gente tá para lançar esse material, mas nada impede, não tem restrição de aditivar essa argamassa de reparo. Então, se pega lá, por exemplo, de 100 a 200 gramas do aditivo Eucon Vandex AM10 em um saco de argamassa de reparo, né, antes de fazer essa mistura. É uma questão só de avaliar o que mais vale a pena, custo-benefício, produção, produtividade, etc. Muitos elogios, o pessoal muito gostou, Granato, dessa apresentação, agradecendo, né, você por essa característica de sempre estar compartilhando conhecimentos. Ariovaldo faz uma pergunta sobre poliureia. Gostaria de saber se a poliureia é recomendado e utilizado em caixa d'água, né? Se quiser comentar alguma coisa da poliureia, Renato, fique à vontade. Poliureia, existem poliureias que alteram a potabilidade da água e existem poliureias que não alteram a potabilidade da água, tá?
Isso é uma coisa que, primeira coisa, tem que fazer, é testar a potabilidade dela, porque você está com uma composição que tem o isocianato na composição. O isocianato é um produtinho que a gente tem que tomar cuidado. Agora, quanto ao processo de aplicação, se ele for muito bem aplicado, sem nenhum problema, poderia ser uma opção. O problema é que, no Brasil, o pessoal lançou poliureia e saiu um monte de gente comprando equipamento, e falando, não, agora a gente descobriu a mina de ouro, mas quebraram a cara. Tanto é que eu conheço N aplicadores que compraram equipamento aí, custou US$ 40.000, quebraram a cara, tem prejuízos, ações judiciais, estão vendendo equipamento. Então, se bem aplicado, funciona muito bem. Precisa tomar cuidado da potabilidade, um certificado que não altera a potabilidade, porque são aminas, polióis e isocianatos que, se não perfeitamente misturados no que a gente chama de reação estequiométrica, né? Uma molécula do poliol, da amina, tem que reagir com uma molécula do isocianato. Se tem mais isocianato do que amina, alguma coisa vai migrar para a água. Então, eu tenho que ter uma precisão estequiométrica das misturas. E isso é um ponto fundamental. Se eu conseguir cumprir tudo isso, seria uma opção. Infelizmente, aqui no Brasil, queimaram o produto por má aplicação. Lá fora, eu conheço aplicação nessas aplicações de saneamento, mas a maioria das vezes é para tanques, diques de contenção de produtos químicos, menos o uso especificamente para as impermeabilizações de ETA ou ETE, tá? Embora poderiam, desde que seja garantida a não alteração da potabilidade e uma curva de estequiometria da reação química perfeita, tá? Muito Ok? bom. É, uma última pergunta que apareceu agora do João Henrique Vicenzi. No caso, epóxi poliuretano, sendo poliéster e epóxi coat, pode ser utilizado em locais com formação de ácido sulfúrico biogênico? Sim. É verdade, o Brasil hoje a gente está provido de soluções epóxi poliuretano para essas situações, né? Inclusive, a última apresentação do professor Daniel, a gente teve a fala do Jorge Lima em que ele apresentou um trabalho, né, que foi publicado na revista do Ibracon, também foi apresentado no último Ibracon, no seminário de O estanqueidade, né? simpósio brasileiro também foi No apresentado. simpósio e no último Ibracon, no seminário organizado pelo Emílio, com José Morgado, e também teve a apresentação do Jorge, que ele apontou esses estudos de resistência em meio ácido, né? Dessa Uhum. linha de produtos. Então, essa categoria de produtos e tem um cimentício, né, especial, no caso esse que o Granato falou por Policem, né? último, o Policem, que ele é especializado. Então, ele tem uma morfologia de cimento especializado para ter essa resistência, atendendo uma norma alemã que classifica em até 4 níveis de agressividade do ácido sulfúrico biogênico para estruturas de saneamento, tá? Essa norma é designada para isso. Então, eu acredito que deve ser uma das únicas normas do mundo que trata esse assunto. O Alan está fazendo uma pergunta: qual é o tempo necessário para umedecer o substrato para receber um produto cristalizante? Olha, depende muito. Se eu vou trabalhar com um jato de água de alta pressão, uma saturação aí com 1 a 2 horas é o suficiente. Se eu vou aplicar na mangueirinha, aí eu precisaria de um pouco mais de tempo, tá? Buscando uma máxima penetração que eu consiga, tá? Não aquela molhadinha de 10, 15 minutos, não serve. Para garantir uma boa penetração. Isso não quer dizer que você não vai perder, não vai perder ou deixar de ser impermeável como molhar menos tempo. Mas se a gente vai buscar molhar muito tempo, eu preciso de uma saturação de pelo menos umas 2 horas, com jato de água, tá? E depois da aplicação do cristalizante, é bom a Fazer gente, a né, cura. fazer a Sim, cura. Sim, sim. exatamente. Pessoal, é isso aí. Foi muito bom esse encontro de hoje, né? Essas apresentações, né, estarão disponíveis, né, em nosso canal do YouTube.
O próximo encontro será o nosso último, que é o episódio, sétimo episódio, né? Então, o Granato comentou, né? Como disse, a apresentação do Granato foi um belo de um resumo de todo o Viapol Play, né? E teremos, então, a próxima apresentação focada, especializada no tema de manta PVC em reservatórios, né? Então, a professora Irene Chofili, né, da Virtus Soluções, vai trazer esse tema, né, o projeto, desde a concepção do projeto, da implementação com manta PVC, as vantagens. Então, nos encontramos aí nessa data do dia 4/12, né? E é isso, pessoal, né? Agradecemos a presença de todos, agradecemos aí a atenção do Granato também, né, Granato? Muito obrigado mesmo, muito nos honra aí a tua participação. E damos aí encerrado o episódio de hoje de priorização nas estruturas de saneamento. Tá, muito obrigado a todos da minha parte e estamos à disposição quando precisar de algum suporte, mais o Tiago, mas eu também estou à disposição para qualquer necessidade, tá? Uma boa noite a todos e até o dia 4/12 com a Irene. Um abraço a Isso aí. todos. Um abraço, pessoal.